Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozzobon. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, vai assistir esse vídeo, você vai gostar do bate-papo muito bacana. Já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para ajudar o nosso trabalho a ser levado mais para frente ainda. Agradecendo também sempre aos nossos apoiadores, Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palácio Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon, massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos sempre presente nos melhores eventos de toda a nossa região. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas, Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. E o nosso convidado de hoje, obrigado por aceitar o convite, é o nosso amigo Doré Júnior, fisioterapeuta, que vai bater um papo para nós, dando dicas para você que está começando na área do esporte. Como a gente está falando agora, começando meio atrasado para não ter lesões, prevenir o futuro. Doré, seja bem-vindo e vamos para um papo bem bacana aí, né? Beleza, Márcio. Obrigado primeiramente pelo convite aí. Foi de primeira, né, que eu aceitei, porque além de um conhecido há muitos anos de Joaçaba aí, é um prazer a gente poder contribuir aí com, né, esclarecer para o pessoal aí, é sempre importante. Bacana. Nosso intuito sempre é tirar dúvidas, levar assuntos assim que fazem parte do dia a dia da população, né? Doré, então, para a gente começar, conta para nós e como é que foi um pouco do início da tua trajetória na fisioterapia e o que te levou a essa profissão? Bom, primeiramente, o que me levou à profissão é precisar muito de fisioterapia, né? Como a gente estava conversando antes, né, eu jogava futebol de salão para o Joaçaba aí, né, nas categorias de base. Então, Moleque a era gente fundão. acabou, precisava sempre participar, né? Jogava um e ficava na fisioterapia, né? Então, eu fui um atleta assim que precisou bastante de fisioterapeuta, problema de coluna e tal, de nascença aí. Então, acabei me motivando, né? Convivendo com a fisioterapia e também, como é que é, obra do destino, né? Quando eu estava saindo do colégio, eh, iniciou a fisioterapia aqui em Joaçaba, né, que a fisioterapia era muito difícil, era só o desk, né, Tudo era longe. longe, era uma concorrência muito grande para tu conseguir, né. Hoje em dia é muito diferente, né. Então, na época, fácil, né, em casa, tudo, morava aqui no bairro da UNOESC, então tudo foi levando a escolher isso, né. Então, eu já fui da segunda turma de fisioterapia, né, da UNOESC, então aí me formei em 2000, acabou 2003, né, formatura em 2004, então já tem aí uns 22 anos aí de formado. Formado já, poxa, passa voando, né? Passa. E hoje, qual a tua principal área de atuação? Tu trabalha mais com atletas ou com o público meio geral? Eu tenho uma trajetória, de clínica mesmo, né, então quando eu me formei, na verdade o último ano de faculdade eu já tinha um convite aí do João Aloysio Proner, né, que é professor hoje no UESC, um dos principais professores aí, então A das bicicletas, né? isso, Brolho do seu Honório, né. Então a gente ele já montou a clínica, né, ele foi da primeira turma de fisioterapia, então eu já saí da segunda turma, então eu já no último ano de faculdade já sabia que ia trabalhar com ele, então daí sempre foi clínica, né. Aí me especializando em pós-graduações e tudo mais. E aí daí chegou um momento que eu brincava com o João, né, eu falava assim: "João, eu tenho que ganhar mais ou eu tenho que virar sócio", né, queria crescer e tudo, como todo mundo, né. Sim. Então É o objetivo de todo mundo. exatamente, daí quando surgiu a oportunidade aí, a gente acabou montando uma filial da clínica dele lá de Ervaldo Oeste em Joaçaba, né, próximo ao Caetá ali. Então aí eu comecei, né, a tocar a clínica ali mais sozinho, ele lá em Erval, até chegou um momento que a gente, né, por ele eu vim dar aula na faculdade e tudo, eu acabei montando a minha clínica própria, então em 2014, bem no ano que a minha filha nasceu. Então foi vários desafios, né, e aí eu já Radical. isso, E aí, claro, eu mantive o padrão, né, da clínica, tudo que a gente atendia, né, todos os convênios aí, tudo, a população em geral, mais na área de ortopedia, né, e de traumatologia. E eu entrei numa área mais de posturologia, né, então eu fiz um curso de podoposturologia, né, que é um trabalho com as palmilhas posturais, né, e aí eu fui de cabeça mesmo nessa área, né, então eu tenho a minha clínica, tem profissionais que atendem comigo, mas eu estou indo mais para esse lado da posturologia, né, eu trabalho tanto com avaliações como a produção das palmilhas posturais, né.
esse seria o problema maior que você tem. É o foco Pra dor. principal, assim, né, porque é uma área que a gente sabe que muitas vezes vem um diagnóstico clínico, né, do médico e tudo mais, exames, mas às vezes já vem a consequência, né, já vem a lesão formada. E a podoposturologia ou a posturologia, ela trabalha um pouco essa questão da prevenção, né, ou pelo menos ir na origem das disfunções, né, da causa, né, dos problemas. Então eu gosto muito disso, né, então foi essa área que eu acabei entrando de cabeça mesmo. Em 2012 que eu entrei nessa área, em 2017 eu tive a oportunidade de ir para a França, então lá onde que eu conheci, né, o berço aí dessa área, e aí realmente foi a área que eu me identifiquei e toco até hoje, né. Então atendo em todas as regiões aí, atendo em Videira, Concórdia, Ceará, Capinzal, Piratuba, então as clínicas acabam me chamando, né, indicando para os pacientes, tudo, e acabam me pedindo, né, marcando uma data, eu vou lá, avalio todo mundo, vem para cá, produzo, envio as palmilhas para lá, depois faz as reavaliações, então, Você essa mesmo dinâmica, faz a. sou eu mesmo que faço, né, E o que isso causa, essa lesão da postura? na verdade, assim, ó, existe uma relação, desde a parte neural, né, do nosso equilíbrio, da parte de labirinto e tudo mais, a gente tem que entender que existe um componente neural que manda a nossa postura, né. Então o nosso corpo ele vai se adequando, vai se adaptando, primeiro para manter o nosso equilíbrio e a função das articulações. Só que muitas vezes, para o nosso cérebro, você ficar com desvio, alguma coisa, para o nosso cérebro não é errado, é funcional, está funcionando. Só que com o decorrer do tempo vai apresentando desgastes articulares, tensões, né, musculares e tudo mais. E a posturologia ela já vai tentar ir na disfunção, na origem da disfunção, né. Então a gente acaba no âmbito de prevenção, mas também de correção, né. Especificamente das palmilhas, a gente faz uma relação bem importante em relação à posição da nossa pelve, que é o nosso real centro de equilíbrio, que deveria ser. E quando a pessoa às vezes não tem o equilíbrio da pelve, né, do tronco e tudo mais, você acaba jogando para os pés, né, para os membros inferiores a responsabilidade de equilíbrio e tudo mais. Só que isso acaba o quê? Forçando as articulações, e aí aparecem as lesões ou disfunções, né. Isso costuma dar com que faixa de idade? Não tem? Todas as idades, Todas as Hoje idades. a gente vê aí, crianças, né, crianças bem pequenas, às vezes já com desvios posturais, né, importantes, muitas vezes aí o pezinho mais plano, que a gente chama, ou uma pisadinha mais pronadinha para dentro, e isso acaba, obviamente, a partir do momento que a base da nossa coluna, que é a nossa pelve, né, a nossa bacia que a gente chama, ela tá desnivelada, ela tem uma simetria, obviamente vai ter uma compensação a nível de coluna, a nível de quadril, e aí às vezes a gente vai ver esse problema tardio, né. Que aí entra nessa questão que a gente vai falar um pouco mais à frente aí, né, que quando a pessoa às vezes exige um pouquinho mais do corpo no esporte e tudo mais, aí começa a se manifestar o problema. Às vezes vem bem de cedo, né, o problema, né. Doré, uma situação aqui que a gente percebe, eu moro aqui na Felipe Schmidt, então a gente vê muita gente correndo sentido ao parque, até fim de semana quando tem as maratonas, é bem comum ver muita gente correndo e cresceu demais esse movimento, né. E quais são os principais cuidados com quem está começando precisa ter com essa questão de maratonas, corridas longas? O que seria uma indicação do fisioterapeuta para É, pessoas o assim? grande problema, nesse sentido é assim, ó, é que a gente inicia obviamente como amador, né, Sim, é um esporte amador. eu canso só de olhar. Exatamente, né. E eu admiro quem Aham. quem corre aí. Mas ao mesmo tempo assim, Márcio, as pessoas às vezes elas começam muito tardio, né, vamos pensar numa meia idade de 35 anos para mais, aí para 40, e aí entra a questão do rendimento, né. Às vezes a pessoa já quer render bastante, já quer bater recorde, o seu próprio Sim. recorde, né, ou às vezes se compara com alguém que está correndo também e quer acompanhar alguém. Não que seja a intenção é boa, né, sempre é boa, mas às vezes o corpo começa a cobrar. Um exemplo bem interessante que eu vi esses dias na internet, um médico falando que é a mesma coisa de um carro parado muito tempo. Hum, Ele está inteiro, só que se você for começar a botar ele para correr demais, ele vai dar exata problema, né. exatamente. A física explica isso, né. É, Qualquer coisa que fique parado, você deixa lá um calçado de mais de 1 ano sem usar, a hora que você vai colocar, ele vai começar. primeira coisa a saltar fora é a sola, né. Exatamente. Então o nosso corpo, obviamente, uma analogia,
Muitas vezes a gente passa anos e anos só automático, né, no trabalho. Tudo bem, pode até fazer alguma atividade física, mas quando de fato começa a querer a entrar no rendimento, né, aumentar o seu rendimento e tudo mais, que nem tu falou, aumenta muito, o número de pessoas praticantes, e isso acaba incentivando outras pessoas, né, um chama o outro, os amigos e tudo mais. Só que daí, obviamente, se não existe uma preparação, né, que nem eu estava falando, eu precisei muito de fisioterapia, então o nosso esporte sempre foi amador na cidade, né. Claro, tinha a parte profissional, mas até você galgar, né, e chegar na parte profissional de alto rendimento, Rendimento, né? você precisa se preparar. E qualquer atleta de rendimento se prepara, né, É esporte. faz uma preparação física, tem um preparador físico também responsável, tem uma equipe médica ou fisioterapeuta que acaba dando todo o suporte, né, profissional. Só que vamos trazer para nós, né, eh, se a gente começa a não que já correr nesse, né, no teu exemplo, começar a correr e sem fazer uma preparação física, obviamente o corpo vai cobrar, né, o joelho vai começar reclamando. Eu já atendi muitas pessoas aí que começaram a correr, né. Musculatura também já começa a ceder, né? Exatamente, né, não é um músculo, preparado para aquilo, né, para o gesto esportivo. A pessoa fala: "Ah, eu gosto de correr", ou gostar, se bastasse só gostar, né, talvez nós 2 não sei se nós ia render muito. Acho que não. Mas, eu acho que acredito eu que, aquele que vai começar, né, e de repente, começar mais lento, né, não querer evoluir tão rápido, e ao mesmo tempo fazer outras atividades que consiga preparar o corpo para aquele gesto, né, para aquele esporte específico, isso obviamente vai acarretar talvez um rendimento até maior, né, aquilo que ele esperava, e com menos lesão, né. E o ideal é que, assim, para quem tá com plano de começar a fazer, tipo, uma mini maratona e tal, o ideal é ter uma preparação com caminhadas, alongamento, fortalecimento muscular e Mesmo porque, assim, as articulações, né, a musculatura no corpo no geral, não está preparado para aquele movimento, né, de impacto, por exemplo, que você falou de uma maratona, já vai correr, né, já vai começar a correr. Poxa, mas eu faz tempo que nem faz uma caminhada, é, né. aquela coisa, você aprendeu a andar primeiro antes de Exatamente, correr, que né? nem você vai lá começar uma academia, né, fazer uma musculação, aí você se empolga com aquele no lado ali que está erguendo 10 quilos, você não vai querer erguer 2 quilos para adaptar a tua articulação para depois sim aumentar a carga e repetição, né. E ganhar resistência muscular primeiro, não existe, né, na prática, Sim, uma pessoa leiga ela vai o quê? Ela quer evoluir mais rápido, a gente é imediatista, né, em sim. tudo. Então às vezes a Já pessoa sai da quer academia no primeiro dia, já vai olhar no espelho, você dá alguma exatamente, diferença. né, ou aquela história, né, para dar resultado tem que doer. Sim, sem Isso é dor não tem totalmente resultado. equivocado, né, não tem que doer, né, tem que Viu, e a questão hoje de você fazer uma preparação física, nem que seja um exemplo de uma caminhada, o alongamento antes e depois, ou até mesmo de corrida, é o correto ainda? é, existe assim, ó, existe uma pelo menos, né, eu até fiz uma pós-graduação aqui na UESC, atividade física e performance humana. Eu era o único fisioterapeuta na turma ali, tudo professor de educação física, mas eu estava trabalhando na época também com uma personal trainer, né, Maria Rosa Mendes, então a gente acabou indo para esse lado também da atividade física. Então, se falava muito assim, ó, uma vez, "Não, tem que alongar bastante, né, e tudo mais". Só que existe uma questão do alongamento que a gente chama mais articular, e aquele alongamento que você estira muito o músculo, né. Então é mais recomendado você fazer é mais válido um aquecimento Que o antes próprio do que o alongamento. próprio alongamento. Tu pode até fazer um alongamento mais de tendão, alguma coisa mais articular, no sentido de soltar a articulação. Mas aquele músculo que você fica estirando, estirando, estirando ele, pensa que você está estirando uma fibra que depois isso vai provocar uma contração. Até, eu lembro um professor nosso, ele foi preparador físico na época do Santos, quando estourou lá o Robinho e o Diego. E ele contou esse episódio onde que na final do Brasileirão lá, né, o Diego começou a alongar, alongar, alongar muito na segunda partida. Eu não lembro bem certinho a cena, tudo, mas ele fazia muito alongamento e o preparador físico, esse professor nosso, dizia assim: "Olha, chega Diego, chega de alongar, aquece, aquece". Ele, quando olhava, ele estava lá alongando de novo. E diz, né, eu não lembro desse episódio, mas diz que no primeiro lance que ele foi passar a bola, ele sentiu a coxa.
e parece que ele ficou fora do segundo jogo da final. É que ele esticou, forçou Porque demais. ele estirou tanto a fibra Uhum. muscular que quando a primeira contração forte que ele foi chutar, deu uma contratura. Não sei se foi uma contratura, um estiramento, né? Mas provável uma contratura, né? A fibra ali esticou e contraiu, né? E isso, de certa forma, antes do jogo. Sim. Agora, existe a questão depois do jogo, né? Ou depois do esporte. Aí sim, obviamente, relaxar o você músculo, pode, tá? exatamente, pode investir um pouco mais no alongamento, né? Até para recuperação depois ser mais rápida, né? Que tu citou antes ali de pessoas que começam tarde a querer fazer esse tipo de esportes de mais alto rendimento. É importante um fortalecimento muscular antes da pessoa partir para uma corrida e para uma maratona, né? Seria, né? O problema é que às vezes as pessoas lidam muito com a falta de tempo, né? Poxa, daí fala assim, eu vou já praticar corrida, aí como é que eu vou ter tempo para fazer musculação, né? Ou uma preparação Uhum. física, ou seja, uma aulas de alongamento, um pilates. Hoje em dia o pilates ele tá indo para esse lado do esporte também, né. Eu lembro que eu até, né, só trazer um dado importante que às vezes as pessoas acham que: "Ah não, é só academia e tudo mais", né. Eu acho muito importante, eu sempre fui defensor da musculação, mas existe até num congresso que eu fui, fora, né, lá em Paris, onde que 2 franceses, eles relataram um trabalho que foi feito com o Robin. Lembra aquele carequinha da Holanda? O Sim. Robin, né, meio magrão, altão. Uhum. O Robin era um cara que ele vivia com problemas articulares. Por exemplo, numa Copa do Mundo ele jogava, rendia muito bem, né, era um craque, mas chegava lá nos na na nas oitavas de finais, alguma coisa, o Robin ele sempre apresentava dores articulares e o rendimento dele caía muito no e eles relataram que eles fizeram um trabalho, como o congresso, né, era de posturologia, obviamente esses franceses eles apresentaram um trabalho que foi feito com ele, onde eles associaram o pilates, lá né, na Europa lá, e palmilha. Ou seja, eles trabalharam postura, porque o Robin ele tinha aquela pisada mais para fora, os joelhos arcados, né, o quadril meio rodado, a pelve rodada, então ele era um Tudo cara certo, meio tudo errado. exatamente. Jogava muito, mas ele, obviamente, ele não rendia muito no sentido de dor, né, e tudo mais. E aí eles apresentaram o trabalho que foi feito com ele, inclusive foi, como eu era o único brasileiro lá, eles falaram, né, olharam para mim e disseram: "Ah, lá no Brasil, a Copa do Mundo, o Robin não teve nenhum problema articular". Então foi o trabalho que foi feito para aquela Copa do Mundo, né, acho que foi 2014 aqui, né, no Isso, Brasil. aham. Onde ele estava lá na prorrogação do jogo lá, né, e ele estava lá em pé, lá querendo jogo e muito bem, né. Então eles relataram, o caso dele, aonde foi feita uma preparação um pouco diferenciada do convencional, né, não só da musculação, da preparação física propriamente esportiva, mas um trabalho talvez, assim, mais nesse sentido, né, de flexibilidade. Então, uma dica, né, de repente quem quer: "Ó, eu quero começar a correr", né. Pô, de repente passa por uma avaliação física do profissional, pega orientação, né, tanto médica, fisioterapeuta, professor de educação física aí, né, educador físico para de repente ver, olha, né, você tem uma musculatura mais encurtada, a tua postura não é muito legal, né, então se realmente quer que essa atividade dura por anos, né, que seja não só de saúde, mas também de prazer, né, que ser um hobby, alguma coisa assim, né, que pelo menos seja com qualidade, né. Com qualidade, né, que não adianta você competir e depois ficar faz uma E é o coisa que no está domingo e acontecendo, né. segunda todo moído, né. Pessoas que começam muito bem, Uhum. né, e de repente começam a já diminuir, porque começa a dor e tudo mais, né. E paralelo a isso de maratona, o pessoal que está aderindo bem a essa nova essa modalidade, não é nova para muita gente, né. Atletas de final de semana, aquela bolinha do sábado, do domingo, a Isso é segunda-feira clássico, na né. rua é só o cara Isso é arrastando clássico, perna. né, a gente também fazia isso, né. Sim. Faz nada, sedentário total, só Exatamente. domingo acho que tem Copa Aí, do Mundo. o perigo é até maior, né, do que aquele que tenta praticar bastante, né, durante a semana e tudo mais, né. Esse é o perigo que sempre vai ter, né, de lesão, e outra, o esporte, eu até brinco, né, às vezes as pessoas interpretam ruim, mas aquela frase que dizia que esporte é saúde, né. Eu depois de um tempo de profissão e de convívio com isso, eu mesmo mudei para mim, assim, eu acho que atividade física é saúde, mas o esporte em si não é muito saúde, né, ele não condiz muito com saúde, né, claro, é bom praticar esporte, mas às vezes o esporte está muito relacionado com
com lesões, por quê? Sim. Porque às vezes não é praticado ou preparado de uma forma correta, né. Então, você praticar um futebol, né, que tu falou, uma partidinha do final de semana, onde tem aquele contato físico, e obviamente às vezes o teu adversário ele é um pouco mais vigoroso, né, mais forte, vai te dar uma trombada ali, tu E o engraçado, né, esse que é o problema, né. aquele jogo do fim de semana que ninguém é profissional, mas o cara leva como se É fosse uma final do campeonato, né. final do Copa do Mundo, né. Eu parei de jogar aí faz uns 10 anos, fui num torneio um torneio dos pais aí da minha filha, no colégio, né, no colégio dela lá, eh, eu lá foi minha despedida. Eu percebi que o corpo a cabeça queria Dá o fazer o que comando. fazia antes, né, mas o corpo não responde mais, né, então E outra coisa, além de uma boa preparação física, maratona, até mesmo futebol, tem que ter um calçado ideal, né, adequado, é, eu macio, tamanho é, certo. eu sou suspeito, né, seria suspeito em falar de tudo isso, né, que muitas vezes, o não só o calçado, né, às vezes as pessoas inclusive investem em calçados caríssimos, que realmente são tecnologias boas, mas às vezes o problema está na pisada da pessoa, né, não adianta você ter um calçado adequado e ter uma pisada errada, né, eu lido com isso. Então, sim, é importante todo o aparato. Até tem um conceito, mas que diz que o nosso cérebro quando você está lá se vestindo, colocando uma bermuda, uma camiseta, botando um tênis, o teu cérebro o teu corpo já se prepara para o que vai exercer, né, pra atividade. Muitas vezes: "Ah, mas eu não vou fazer exercício porque eu faço esforço o dia inteiro". Tá, falou bem, Mesma coisa, eu né. faço esforço, o teu cérebro ele tá, né, tá estressado, geralmente tá relacionado com estresse, e a atividade física é diferente. Tu sai para relaxar, sai para suar, né. Sim. Então toda essa parte de vestimenta, de preparação, hidratação, né, alimentação, tem aquele conceito dele: "Ah, eu como antes, posso comer antes ou como depois", né. Tu não vai poder ir de estômago vazio, porque você vai ter lá uma queda muito baixa de glicose, né, que é uma energia livre no sangue ali que tu vai gastar rápido e daqui a pouco as tuas reservas até o teu corpo ir lá buscar as reservinhas lá, não vai dar tempo, você pode passar mal na atividade física, né. É que dá pra não comer muito também, né. É aquela pessoa que quer ganhar massa muscular no na academia, isso, pá, depois tem que comer. Você não pode deixar teu corpo, ir lá nas reservas, tirar a energia muscular, tudo para repor a energia que tu gastou, né, tu tem que comer mais. A pessoa quer emagrecer, ela não pode acabar a atividade física e já ir lá comer alguma coisa. Então, obviamente, não vai ter aquele gasto energético, né, dela. Então, é informação, né, Marcelo, Com certeza. pouco que a gente está tentando passar, mas isso tem fontes, né, tem profissionais que podem te orientar dessa visão geral E aí. essa teu trabalho com a palmilha, hoje é importante também os pais prestar atenção nos filhos para corrigir já desde cedo, né, É. pra evitar problemas lá na Assim, frente. ó, eu falo assim que no começo dessa área, ela era muito mais assim, também não era muito conhecida, né, é uma técnica lá francesa, onde que nos centros grandes aqui no Brasil, eu lembro que a minha turma, que foi a equipe francesa que veio para cá dar o curso, foi a 10ª, se não me engano, 10ª turma. Claro, existem outras escolas aí, mas não era muito conhecida, né. Então no começo, quando eu comecei a atuar, isso era mais indicação clínica de médico e tudo mais, né. Mas hoje em dia a gente vê crianças, cada vez mais novinhas, né, precisando, às vezes a gente até fala: "Ah, muito novinha, espera mais um pouquinho", ou a gente faz avaliação: "Ó, vamos esperar mais um pouco e tal, para ver o desenvolvimento, né, natural do crescimento". Mas sim, os pais inclusive eu sempre brinco, né, que a fruta não cai longe do pé, né. Uhum. Então muitas vezes aí, a gente está avaliando alguém, a gente e a pessoa na avaliação ela entende e fala: "Ah, mas meu filho pisa assim também, meu filho também tem essa característica". Eu até brinco, é claro, puxou pro pai, né. Sim, Então é bem tem comum a gente tendência mesmo, né. exatamente. E hoje com uma questão de prevenção, para a pessoa não sentir lá na frente mais problema, fortalecimento para ter uma prevenção no futuro melhor. Existe algum tipo de exercício que todo mundo deveria fazer para não ter problema no futuro com questão da articulação? Olha, assim, né, Márcio, a gente sempre gosta de indicar, por exemplo, atividade física, algum exercício, aonde a gente, entende a necessidade da pessoa. Agora, se a gente fosse generalizar, né, eu já entro no conceito que tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Que não adianta eu falar assim: "Ó, Márcio,
tu tem que fazer pilates, você tem que fazer pilates, tá. Aí tu vai lá pro pilates e você não gosta do pilates. Você não tem paciência, né, um exercício mais cadenciado e mais clínico, né, mais orientado e tudo mais. Eu gosto mais agitado. Adianta você ir lá praticar 3 meses e parar? Aí falar: "Ah, quer saber? Eu não vou mais fazer nada agora porque eu me irritei com isso aí". Então, uma vez eu era muito assim: "Não, faz musculação, porque musculação é importante, faz pilates é muito importante". Hoje eu já sou mais assim, parece que com o tempo a gente vai Sim. vai mais entendendo a cabeça. entendendo a cabeça dos outros do que a nossa mesmo, né. Então eu falo: "Ó, faz aquilo que tu gosta. Se aquilo te dá prazer, se você sai de casa com vontade para fazer aquilo, já já tá te fazendo bem". Até porque se É. não fizer com prazer ou não gostar do exercício, não vai fazer bem feito. Não vai fazer bem feito, né. Vai ser até pior, né. Exatamente. Mas também tem um outro porém, né, essa questão da de você querer achar que tu sabe fazer, né. "Ah, eu vou fazer sozinho, não preciso de orientação de ninguém, eu sei fazer". E às vezes é um perigo, né. Qualquer exercício é perigoso. Às Sim. vezes tu tá executando, executando uma musculação, mas tu tá fazendo totalmente errado, né. Então cabe a um profissional estar junto de repente, mesmo que talvez: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal, não tenho". Tá, mas você pode de certa forma ter uma orientação. Mas a academia tem Tem personal, né. orientação, né, basta pedir. Mas aí que tá, né, aí entra aquela questão do ego ou aquela questão de querer comparar, querer fazer igual o vizinho ali que tá rendendo mais e tudo mais, né, e aí que é o grande perigo. Então eu sou assim, faz aquilo que tu gosta, mas saiba o que tu tá fazendo, né. Essa questão do pessoal que faz academia todo dia, o ideal, um dia sim, um dia não, até para o É, músculo é, tem repousar? aquele conceito que você não pode trabalhar o mesmo grupo muscular, todo dia. Uhum. Né, porque você tem que dar o repouso, né, muitas pessoas às vezes querem ganhar massa muscular. A gente sabe que o resultado para ganhar massa muscular vem de microlesões que tu cria na musculatura, e é na recuperação que o músculo entende, né, nosso cérebro entende: "Opa, tem que dividir mais célula ali, tem que crescer o músculo, porque estão exigindo cada vez mais de mim". Então, só que daí as pessoas vão lá todo dia, né, faz o mesmo músculo, achando que isso vai dar mais resultado. A gente chama o conceito do overtrainer, né, que ao invés de você estar, eh, ganhando, você vai começar a perder, vai começar a ter uma perda de fibras, Lesionando? lesionando, exatamente, criando às vezes microlesões, né, ou fibroses, né, ou acarretando em lesões maiores. Então, essa questão, por exemplo, a gente falou ali um pouquinho do crossfit, né, às vezes a Sim. gente fala e esse pessoal às vezes não gosta de ouvir isso, né. Mas o crossfit também é um conceito que eu já conversei até com professores de crossfit, já atendi professor de crossfit, e eu falo: "Pô, por que que você não inclui um aeróbico?". "Ah, não, né, crossfit não tem parte muito aeróbica", tem, eles fazem tudo, mas eu não vou deixar um dia de fazer crossfit, porque eu tenho que render mais, mas é um erro. Você está criando, está trabalhando geralmente todos os grupos musculares todo dia, né, você tem Uma que fazer um tensão mais programa forte, né. exatamente, a intensidade é muito maior, né, então tu tem que E hoje, assim, o treinar demais pode ser tão prejudicial quanto não treinar, ou até mais, né. ou até mais. Se eu não me engano, tinha o Chico Anísio, ele dizia uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que ele viveu bastante e com qualidade, porque ele não fazia atividade física. Se não me engano, foi isso que ele falou. Então, assim, tem aquelas pessoas, às vezes, que, por exemplo, assim, não são muito do esporte, né, são mais aquela caminhada mais calma e tudo mais, né, tem dor articular e tudo mais, mas tem uma qualidade de vida boa. Mas aí entra a questão assim, tem uma alimentação boa, às vezes o cara lá se mata fazendo exercício, mas tem uma alimentação péssima. Aí vamos pensar na saúde, né? Não condiz uma coisa com a outra, né, Marcio? Então, às vezes, você não adianta você se matar fazendo exercício, né? E não tem a outra parte, ou ter algum vício, né? Fuma, bebe e tudo mais. Então, tem vários aspectos, né, que a gente poderia ficar aqui Não, tem conversando, várias coisas, assim, muita coisa, né? que tem que encaixar, né, até pra engrenagem andar certo. Não adianta, você pode fazer o exercício que for, se você não se alimentar direito, você nunca vai ver um E às vezes resultado, né. que tu perguntou, né, o treinar demais, né, não quer dizer que vai dar resultado, né, o resultado que tu quer, Sim, né. que quando você relaxa é que o músculo Exatamente. trabalha. A época que eu trabalhei na academia, eu trabalhei 5 anos com a Maria Rosa Mendes ali, né, e com o Dani, o marido dela. Eu aprendi com ela que a estética vinha do resultado, vinha com o tempo, né.
Tinha muitas pessoas, inclusive, que buscavam ali querer ganhar muito, e ela não, não, nós vamos preparar a tua articulação para aí sim trabalhar bastante carga, né? E Muitas, geralmente isso não. muitas vezes não é essa questão de você chegar lá e erguer o maior peso possível. Eu Exatamente. tenho 50 anos, passei por uma cirurgia agora em agosto do ano passado, onde eu perdi peso, perdi 10 quilos. Então, uma parte de musculatura, eu pedi pro personal até da academia do SESI, os guris são muito bacana lá. Eu quero um cronograma de exercício para fortalecer a musculatura. Tô percebendo, lógico, um dia sim, um dia não vou todo dia, né? Mas intercala com uma caminhada e tal, assim. Mas você vai vendo que ao longo do tempo, né? Porque o cara relaxou muito tempo, o cara tem que buscar devagarinho agora. Não é recuperar aquele tempo todo Claro, que você não, ficou sem não, fazer nada, né? não vai, o teu corpo vai ter que se adaptar É a nova rotina, à né? nova rotina. Só que ele é agregado o quê? Uma boa alimentação, Sim, tudo. né? Depois, uma nutricionista me deu uma relação de coisa para Importante, pode comer, o que não pode, muitas coisas mudou já com a evolução do meu tratamento, tudo. Então hoje e você se sente bem muito mais saudável. Você sente a musculatura mais digo, rígida. se você faz com qualidade, aí vai andando junto, né? Sim, E a parte estética, enfim, né, que às vezes mulheres mais procuram isso, né, hoje em dia os homens também, eh às vezes querem crescer, querem crescer, querem crescer, mas às vezes sem qualidade, né, aí vão para os outros lados aí que a gente vai aí você chega às vezes para pegar num peso na academia, tu vê, cara, tá lá no último. Eu acho que se juntar os 5 mais perto, ele não consegue levantar aquele troço. Mas Vai chegar alguém lá, eu né? tinha nessa, se me permite, tinha um caso de um rapaz aqui em Joaçaba, que ele fez tanta força muscular, que ele trabalhou ele assim, ele obviamente ele usava uma carga muito alta, né, do tríceps, e ele fazia tanta força, tanta potência ele trabalhava, né, fazia tanta para vencer aquela carga, que ele acabou hipertrofiando o tendão dele. E obviamente o tendão estava esmagando o nervo que passava ali, O tamanho do problema. cada coisa com o seu espaço, né. Sim. E como ele desenvolveu muito tendão para tentar ganhar músculo, ele tinha uma boa massa muscular, mas como ele trabalhava com carga exagerada, ele hipertrofiou o tendão dele. E o tendão estava apertando o nervo dele. E aí, foi encaminhado para fazer fisioterapia. Com o passar do tempo, tratando ele, eu falei: "Olha, eu vou começar a questionar essa situação, porque eu acredito que a gente não vai resolver aqui, né. Eu não sei nem se não vai ter que procurar um médico, ver se não é cirúrgico isso, porque assim, ó, eu estava com, né, parestesia, estava dormência na mão, tudo, o antebraço, mão, tudo. Eu falei: "Olha, isso aí é uma questão que às vezes o teu tendão está esmagando o nervo, que vai ter que ter outra intervenção, né, não é uma inflamação, não tem como eu atrofiar teu músculo para ter espaço para o nervo, né, às vezes tu lesionou o nervo, mas pelo exame, obviamente estava tendo, um espaço muito reduzido para o nervo. Então o que aconteceu? Ele trabalhou tanto a parte muscular, tanta potência, né, então é isso aí que você falou, né, quero fazer rápido, quero com bastante carga. Então um grande erro, né, porque Exatamente. às vezes se você faz um movimento mais lento, você recruta muito mais fibra muscular, então tu vai desenvolver muito mais massa muscular, vai criar muito mais microlesões, né, fazendo lento, do que propriamente trabalhando com, rapidez, né. Carga muito excessiva, né? Obviamente você vai trabalhar mais tendão, né, vai exigir da articulação, é aí aquele cara que fica meio travado, parece um robô, né, e às vezes não tem toda a massa muscular que desejava, né. Até você pra essa gurizada aí que pensa em ficar forte, manobrada, cara, é o tempo. Exato. Daqui um dia você chega nos 30, você chega nos 40, nos 50 e toda essa montanha que você fez aí é um sorvete, já começa a derreter tudo. E o que que a gente, é claro, da forma brinca às vezes e comenta, né, às vezes existe um conceito que você acha que o cara é forte, né, porque tá inchado, que tá, né, e às vezes o cara não tem força nenhuma, né, Exato. aquela força pura mesmo, né, ela não tem exatamente resistência muscular, ele tem volume, mas vai saber o que que é aquele volume, né, É, é muito líquido, é muito suplemento e tudo mais, e às vezes realmente força muscular a pessoa não tem, né, até a palpação muscular, tu poupa assim, parece uma gelatina, não né. condiz com o que você vê, né? Exatamente, cara, nossa, o cara é forte, mas vai fazer força, não é forte. Então, muda um pouco o conceito de força, né, eu quero ser forte. Tá, mas eu quero ser forte, eu quero ser grande, Exatamente. né, então cada Suplemento alimentar,
faz parte da rotina de treino? Hoje em É dia bom, não? faz muito, né. É que a questão, assim, ó, a parte nutricional que tu falou, né. Desde a alimentação, a gente sabe que a gente teria todos os nutrientes necessários, o problema tá você equilibrar a tua alimentação no dia a dia, né. Às vezes tu almoça rápido, tu almoça ali em restaurante ou tu, né, então tu não consegue todos os dias ter todos os nutrientes necessários. Às vezes esses suplementos Para suprir. vêm para suprir essa falta, né. O problema é a falta de conhecimento, às vezes o cara achando que tem que tomar cada vez mais, às vezes acaba até engordando, né. E não, obviamente e pior, né, tem gente que toma achando que não precisa fazer exercício, né, que só Só que tomando vai resolver, né. Aí ah, ficaria fácil. isso, né. O que que podemos fazer hoje, Doré, para evitar problemas como desgaste ou dores no futuro? Problemas de ossos, de musculatura, de nervo. É, nesse âmbito do que se pratica, né, agora o nosso conceito, isso eu digo geral, assim, médico, do Brasil aqui, né, eu tive convivência com o pessoal de fora. A gente trabalha muito pouco a prevenção, né. A gente aqui é educado a correr atrás das consequências. A gente né, o ser humano no geral, a gente vai buscar quando a coisa já está instalada ou quando só sente algum problema, né. Mas essa parte preventiva é muito pouco. É nesse âmbito que eu tento atuar hoje, né, a questão aí das palmilhas e tudo mais, eu tento dar esse foco de prevenção, né, lá na frente, a longo prazo. Né, porque, hoje, por exemplo, "Ah, não, mas eu faço pilates, eu faço uma 2 vezes por semana". Tá, mas e no restante da semana, né, a posição que tu trabalha, né, a questão postural, a questão de muito esforço, né, o pessoal do interior às vezes faz muito esforço físico. E o pior é aquele esforço feito de forma errada, né. Exatamente, ninguém Joga o peso nas costas. ninguém lá de novinho foi ensinar como é que erguia um peso, né. Então, entra essa questão. Agora, existe programas de prevenção? Muito pouco, Pouco, né. né, não existe muito. Existe às vezes de forma particular, né, mas né, do governo, alguma coisa, não tem muita questão preventiva. Então, programas, né, de Sim. prevenção. Mas existe a possibilidade, de repente, até uma academia às vezes vai lá e faz um programa de prevenção. Olha quanta gente poderia atrair, não só como cliente, né, mas como conceito do teu negócio, se você promovesse alguma coisa de preventiva, né. Por exemplo, o negócio das caminhadas, né, nosso primeiro foco aí. Tudo bem, hoje, né, a gente sabe tem profissionais aí que fazem turmas e com boas orientações, até de certa forma orientam fazer uma preparação física, né. Mas de repente, não só envolver os clientes, né, de repente você Geral, né. geral, né, uma informação geral, ou "Ó, vim aqui conversar especificamente sobre isso", pode também atrair mais clientes, né, ou melhorar a qualidade para todo mundo, né. Até mesmo o que você vê nesses tipo no parque tem, nos bairros, tem nas praças dos bairros, assim, aquelas academias comunitárias, né. É, tem Mas não tem ninguém lá pra como é orientar. que é? Eu vi uma vez, eu vi não sei se era médico, alguma coisa, ele falou que como é que é? Academia para matar velhinho. É, academia local para matar velhinho, né, porque daí a pessoa vai lá, acha que tá fazendo bem ou faz um ritmo muito acelerado Ou tá fazendo errado. e achando que tá fazendo bem, né. Então é uma intenção, eu sempre falo, né, a intenção pode ser sempre boa, mas se não tem uma orientação profissional em volta, né, O risco é muito grande. a própria prefeitura, né, ela podia. Tem profissionais que a gente sabe que fazem parte da prefeitura, né, são concursados e tudo, não que tem que ficar na praça lá esperando, mas faz programas de prevenção, né, de repente pega lá um grupo de idosos, "Olha, aqui vai ter no bairro de vocês vai ter aqui essa academia, vamos passar um dia ali, uma manhã, de repente aprendendo a fazer os exercícios", ou pelo menos quem tem problema busca orientação antes, né, então Tudo tem uma solução, né. tudo tem, né, é Eu vejo às informação, vezes né, no Márcio. parque aqui, você vê que tem gente usando a cara, a gente chega lá às vezes não sabe como usar um aparelho daquele. É. Até faz um alongamento e tal e É porque o nosso sabe. corpo ele foi feito para movimentar, né, então só que Exatamente. você acha que todo movimento é bom, né,
Em teoria é. Sim, na teoria Só seria, que né? de repente a pessoa faz um movimento errado ou muito rápido, né? E às vezes pode. Pode atrapalhar e ser bem pior, né? É isso aí. Atrelado assim à atividade física, a dor é sempre um sinal de alerta ou pode ser normal quando a pessoa está fazendo alguma atividade física? Olha, Marcelo, eu defendo assim, ó, que o exercício em si, ele não tem que doer para dar resultado. Se É o meu doer é algo conceito. errado. É, o meu conceito. Principalmente na execução do exercício. Pô, eu tô fazendo exercício, eu tô sentindo dor. Ah, mas ele diz que é normal sentir dor. Eu acho que não. A minha opinião é que não. Eu acho que tu pode fazer o exercício sem dor, ou tu pode ter variações de exercícios que não causem dor. Tu pode trabalhar o mesmo, fazer a mesmo músculo, pode trabalhar mesmo, mas não causar dor. A dor, ele é um aviso, sempre vai ser um aviso, né? Não só para doenças crônicas, né? Alguma coisa mais. Nem durante nem depois do O exercício. depois, assim, é natural, como a gente falou, tu cria microlesões, Hum. né, nas fibras, então é natural que tu tenha um processo inflamatório, né, e que vai acarretar dor. Pô, tu tá ali, tem toda a parte neural ali que capta, né, os sensores ali que captam, ó, tem lesão aqui, então, Mas durante a execução do exercício. a minha opinião é que não tem que doer durante o exercício, seja qual for. Agora, essa dor depois, né, o mais tardia, é natural que tenha um pouco. Agora, essa dor, ela não pode se tornar cada vez maior ou constante, né? Por exemplo, ó, eu vou de novo pro exercício, mas ainda tô com dor. Primeiro que tu tem que falar pro profissional, né? Sim. Poxa, aquele tendão que eu forcei tá com dor, tá? Mas, não, mas tem que fazer igual, porque é normal. Eu já ouvi muito isso. É. É normal doer, né? Eu acho que não, eu acredito. Apesar que você chega a uma certa idade que você agradece por ter dor, né? Se não sentir dor nenhuma, tu tá morto daí, né? Tem dor, né? Doré, para o pessoal entrar em contato contigo, conhecer teu trabalho, tem o Instagram da tua clínica? Tem a clínica Fisiomais, né, em cima do edifício Bonato, né. Todo mundo às vezes me cobra: "Nossa, mas você se mudou de lugar ali na pandemia ali, né, era na ilha ali e tudo, perto do Caetá ali, foi para o Bonato, não avisou ninguém, né, mas também ninguém estava na rua pra gente falar, né". Você vai para quem? Então a gente tá em cima do Bonato ali, né, a clínica é grande ali tudo, a gente tá atendendo, os convênios em Joaçaba, tudo mais, o SUS a gente atende também, Pô, legal. né, tô com uns profissionais bem competentes ali comigo. E tem o Instagram da clínica, né, eu não sou muito sou da moda antiga e não sou muito da Mas ali no Instagram a gente vai colocar no rodapé aqui, tem lá telefone para contato, endereço, tudo certinho, tem tudo pessoal. certinho, tem a Fisiomais, né, que é no Instagram, posso colocar para tu Uhum. postar, e tem a do Postural, que é da Palmilha, né, um trabalho paralelo que eu faço junto à clínica, né, então até para divulgação e como eu atendo, em outras cidades aí, então eu acabo levando o nome das Palmilhas, né, então a gente acaba tendo os dois contatos aí, né, que o pessoal pode procurar orientação. Eu sempre gostei muito desse tipo de papo. Confesso, assim, que eu gosto muito de orientar, de conversar com as pessoas com isso. Gasto várias horas do meu dia a dia orientando, porque eu gosto dessa questão educativa, né, de orientar as pessoas, Até assim. porque hoje é muito comum você ver a pessoa pegar assim no celular, e Google, pedir tal coisa, só que ali O na inteligência artificial, informação né, não vem, tem um monte de informação que muitas vezes não é, generalista, né. né? É, Muitas vezes está fazendo coisa errada. exa Não, mas eu vi na internet. Cara, peneira? A é. internet não é o deus da Pode ser sabedoria, né? uma orientação, né, É. um rumo, né, mas acho que profissional e assim, as pessoas às vezes elas se preocupam que para você ter orientação tu tem que pagar, né, tu tem que pagar muito, tem que pagar uma consulta, eu acho que o profissional para começar ele não tem que ser só nesse sentido, né, o profissional ele tem que ser provedor de saúde, né, desde o nosso juramento eu vejo assim que o profissional ele tem que orientar as pessoas, não só em troca de remuneração, né. Então, às vezes, você não que tu vai lá alugar um profissional para Sim. ficar te orientando o tempo todo, mas acho que para você buscar informação, acho que nenhum profissional deveria negar isso. Então, eu me abro para isso, né, as pessoas sempre vêm me Tem que ser um procurar tudo. pouquinho psicólogo também, Tem né? que ser, né, todo mundo dá. Gente, aqui é o Doré Júnior, obrigado pela tua participação, por ter aceito o nosso convite. Espero ter tirado dúvida de muita gente, e para quem ainda tem alguma dúvida, tá o Instagram da clínica do
do Doré Júnior aqui para você entrar em contato, marcar a sua consulta, enfim, todas as dúvidas. Obrigadão pela tua participação, sucesso com a clínica lá e conto com a gente para futuramente a gente voltar a bater mais Claro, papo, claro. que tem muita coisa orientativa ainda para a gente Sempre à falar, né? disposição aí, agradeço mais uma vez o convite aí, Márcio, né? Foi surpresa, né? Domingão aí, recebi a mensagem do Márcio, mas é bom Show. estar sempre participando aí, tá? O Sempre conta comigo aí. objetivo do nosso canal também é esse, é trazer informações e contar a história de pessoas, né? História de pessoas assim que nem você, é uma pessoa que você conhece praticamente desde criança, você, teu irmão, tua família, né? Então, pessoas que fizeram um nome com muito estudo, muito trabalho e a gente tem que trazer para cá contar a história de pessoas assim, Isso né? aí, de forma recíproca também, né? A gente conhece há muito tempo aí, Márcio, é bom ver a gente, como é que é, quem participa ainda da sociedade já sabe, aí, Exatamente. sempre Rapaziada, você que curtiu até aqui, então já deixa o seu ok aí, a sua curtida, deixe seu comentário. E obrigado aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um episódio aqui no Papo Reto com Márcio Pozobon. Forte abraço! Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.